deixar de forma que eu consiga visualizar e ainda assim botar em tela cheia. Tá bom. Então, enquanto a avó resolve, eu vou... Ah, deu tudo certo, ok. Então, o nosso trabalho, como o colega já falou, é sobre animalização como metáfora de gênero em O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. Ele foi escrito por mim, pela Bruna e pela Valentine, com a orientadora Sinara, num grupo de estudos de pesquisa de literatura de autoria feminina. Enfim, assim como a Dana apresentou, nós duas somos alunas da Letras de graduação, e vamos começar apresentando a autora do nosso trabalho. A Camila Sousa Vilada é autora da obra O Parque das Irmãs Magníficas, qual a gente se debruçou. Então, falando um pouquinho da autora, a Camila Sousa Vilada, ela é uma escritora argentina, uma mulher trans, nascida em 82, na cidade de Córdoba. Ela é uma das vozes emergentes da literatura latino-americana contemporânea, né? Então, a principal característica da produção literária dela é a abordagem de personagens de mulheres trans e travestis, sendo uma identidade ligada à própria autora, né? Então, tem essa articulação de experiências pessoais e dentro da ficção, dentro da narrativa. Então, ela combina elementos autobiográficos, com realismo mágico e denúncia social. Para Camila, uma questão muito importante para ela é a presença de mulheres trans na literatura dela, não só como uma simples presença, mas como uma construção de narrativa mesmo. Então, ela constrói esses personagens bem complexas e ambíguas que estão presentes na obra que a gente vai analisar, que é o Parque das Irmãs Magníficas. Para apresentar a obra, O Parque das Irmãs Magníficas. Primeiro, é uma obra publicada originalmente em espanhol, na Argentina, em 2019, com o título de Las Malas, e ela chega no Brasil em 2021, com o título O Parque das Irmãs Magníficas, e depois, ano passado, em 2025, né, ela foi reeditada como As Malditas. A narrativa do livro ela acompanha um grupo de mulheres trans e travestis que vivessem às margens da sociedade, no casamento comunitário, que é chamado de Casa Rosa, que fica aos arredores do Parque Sarmiento, na cidade de Córdoba, e a narrativa se dá, assim, a princípio, depois do resgate de um bebê abandonado que foi achado nesse parque. Essas mulheres, então, elas vivem à margem, sofrendo de violência policial, num sistema de prostituição e de bastante exclusão social, de vulnerabilidade social. Então, tem uma narrativa marcada por essa solidariedade, por essa convivência em grupo, e uma criação de uma espécie de família entre essas mulheres. E dentro das várias personagens que tem nesse romance, a gente decidiu especificamente trabalhar com a personagem Maria, que é intitulada inicialmente de Maria Muda e depois de Maria Pássara, ganhando essa alcunha porque ela se transforma em pássaro de forma literal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente analisa esse processo de isomorfização dela como uma representação dos papéis de gênero mesmo perpetrados. Então, para falar da animalização da Maria, a gente escolheu falar da animalização como um recurso narrativo e estético, principalmente sob o argumento da professora Ermelinda Ferreira, que ela vai dizer que a animalização ela é esse processo de aproximar por características simbólicas, né, o homem e o animal. Então, ao contrário de desumanizar, essa experiência ela serve para ressaltar os traços dos comportamentos humanos, né? Em termos gerais, é a atribuição de traço de animal às pessoas humanas, né? Então, esse processo ele é intensificado pela aproximação disso em uma perspectiva de desumanização, várias vezes, né, por causa das questões de hierarquia de gênero, raça, classe, sexualidade, como é na obra, mas também é uma espécie de ressaltar características humanas
de forma mais intensa por meio da experiência animal. E a gente também aborda bastante o que a Lugones, a Maria Lugones, vai falar sobre o ecofeminismo, o feminismo decolonial, como um argumento para entender a subordinação de mulheres racializadas e essa aproximação dessa subordinação de mulheres com elementos da natureza e, portanto, com a animalização, né? Então, para Lugones, por exemplo, ela vai entender que a modernidade ocidental ela tem uma divisão muito rígida entre cultura e natureza, na qual o sujeito, o homem europeu, ele ocupa a posição de domínio, né, sobre as mulheres e os povos colonizados nessa estrutura. Então, esses povos colonizados, mulheres e minorias, eles estão ligados à irracionalidade e, portanto, à animalização e à desumanização. E, por fim, a gente vai abordar o fantástico na literatura feminina, considerando a pesquisadora Joana Gonçalves Coelho Silva. Ela teoriza bastante sobre a literatura fantástica e o neofantástico, né? E defende que o neofantástico não é uma literatura escapista, mas sim uma literatura de muita denúncia, especialmente no contexto de mulheres, de denúncia de violência de Estado, de violência contra a mulher e socialização opressora de gênero. Então, também é válido falar que o termo neofantástico talvez não se enquadra tanto nessa realidade por a gente, do contexto latino-americano, estar acostumado com o termo do realismo mágico também. Então, a gente está talvez mais acostumado com esse tipo de literatura que envolve o real e o fantástico maravilhoso. Aí, agora eu vou falar para vocês um pouco da trajetória da Maria, né? A Maria é uma das figuras que passa pela animalização mais explícita, por isso que a gente escolheu ela para fazer a análise. Então, ela chega no Casarão Rosado com 13 anos, depois que ela é resgatada pela tia Encarna, depois de ser encontrada numa lixeira. Desde então, ela é batizada como parte da comunidade travesti, e ali ela encontra maneiras de construir a sua subjetividade através dos afetos e do contato que ela tem com as outras moradoras, mas também a partir da violência e dos abusos que ocorrem na esfera da prostituição, né? Então, a Maria, ela acaba ocupando sempre uma posição liminar, sendo muitas vezes atravessada por constantes formas de desumanização, né? Quando a gente analisou essa personagem, a gente identificou 3 eixos principais que a constituem, sendo esse o eixo de prostituta, que é como ela se manifesta socialmente. Isso é válido tanto para os relacionamentos quanto a manifestação em questões de capital, né, onde ela tira o seu sustento para poder ter um pouco de autonomia. Pela esfera da filha, mas é a filha vista pelo patriarcado como a auxiliadora da mãe, e por si só uma mãe em potencial. E também essa esfera da maternidade, né, que aqui se sobressai e acaba anulando as outras, e isso acaba causando um esvaziamento da personalidade da Maria, né. E esses 3 eixos articulados podem revelar muito sobre como modos distintos de controle e exploração são associados ao corpo feminino e ao corpo travesti também. Pode passar. Então, a transformação da Maria em pássaro começa quando ela assume integralmente os cuidados do brilho dos olhos, que é o bebê. Só que isso impõe que ela abandone o espaço público das ruas e da prostituição para ocupar somente o interior da casa, que foi uma exigência da tia Encarna. Isso encontra o argumento da Silvia Frederick e da Elizabeth Badinter sobre a naturalização histórica do trabalho reprodutivo feminino, onde a feminilidade é sempre associada ao trabalho doméstico e ao cuidado dos filhos, sendo que isso torna as mulheres seres unidimensionais, onde elas são direcionadas somente para o trabalho doméstico, né, que é o que acaba acontecendo com a Maria. Pode passar. Quando nascem as primeiras penas da Maria, durante o batizado do brilho, a maternidade aparece relacionada ao desespero, porque a transformação, além de ser muito dolorosa, faz a Maria se preocupar com os tipos de preconceitos e violências que ela pode viver daqui para frente, né? Ela fala que ela vai ser um monstro e ninguém nunca vai gostar dela. Isso acontece porque a Maria é atravessada por diversas esferas que, quando intersecção, causam um agravamento das violências, né? Ela é uma travesti pobre, uma prostituta, uma integrante de uma família de travestis, responsável pelo cuidado de uma criança abandonada e portadora de uma deficiência de fala, né? Então, a maternidade aqui aparece como um desespero.
E a transformação dela em pássaro, ao contrário do que a cultura geralmente representa para a gente, não traz uma figura de liberdade, mas sim de dependência, porque a Maria torna-se uma pássara que não voa e a sua existência está condicionada para sempre ao brilho dos olhos. Na medida em que ela vai se transformando cada vez mais em pássaro, ela fica dependente dele, porque ele é o único que se lembra de alimentar ela, é o único que conversa com ela e protege ela dos gatos, né? Aí a gente tem a ruína da esfera social dela, que era de prostituta, e também com o afastamento do brilho dos olhos, a função de cuidado sendo delegada a uma creche, a Maria começa a ter o esvaziamento das suas funções maternais também, visto que essa função está sendo exercida por outras pessoas. Quando o Brilho e a Tia Encarna morrem em um vazamento de gás, que era um suicídio, a Maria ela não retorna à sua forma original, apesar de ter deixado de ser mãe do filho dos olhos e filha da Encarna. Porque uma vez que uma pessoa é marcada por essa esfera do cuidado, da maternidade, da paternidade, ela jamais pode retornar ao seu estado original, né? Pode passar para a gente encerrar. E a gente concluiu que a Maria, ela constitui uma metáfora das estruturas de opressão que recaem sobre as mulheres e os corpos travestis, e a partir do realismo mágico, a Camila traz a maneira como a maternidade compulsória e o trabalho reprodutivo se conservam em mecanismos de confinamento da subjetividade, né? Só que aqui a animalização, em vez de ser usada para inferiorizar, é usada como uma forma de denúncia. E isso reafirma a potência política da literatura latino-americana, que desloca esses corpos da margem para o centro, permitindo que elas se reimaginem e reimaginem também a estrutura de família. É isso, obrigada. Muito obrigada pela apresentação de vocês, tá? Eu vi que a Bruna e o André, né, também mandaram mensagem ali. Eu acho que a gente pode seguir, né, com a apresentação da Bruna por conta da energia, né? E eu consigo, sim, André, te deslocar mais cedo, né? Logo depois da Bruna, mas é importante que esse tipo de solicitação seja feito com um pouco de antecedência, tá? Mas eu acho que no cenário aqui a gente consegue fazer sim. Então, eu vou passar agora para a próxima apresentação, né? Que é a Sori, e virou um trava-língua aqui, gente, desculpa. Mas a sororidade, Sororidade. mas nos pontos. Isso, desculpa, Bruna, não tá, Imagina, de virou um forma alguma. trava-língua aqui. Mas nos Acontece. contos de fadas da Disney, né? Com a E apresentadora Bruna, né? Pode ficar à vontade, tá bom? A Duda vai fazer a mesma coisa, faltando 5 minutos ela perfeito. levanta a mãozinha, faltando um ela Tá bom. levanta também. Muito obrigada. Eu espero conseguir, na verdade, apresentar até o final. Na mesa anterior eu consegui, a energia caiu por volta de umas 13h30. Mas ontem já, assim, de tardezinha ficou ruim, então eu espero que consiga finalizar o evento aqui com vocês, mas qualquer coisa, se eu cair em função dessa questão aqui da energia em Paraty. Eu quero começar, na verdade, parabenizando o trabalho das meninas pela excelente apresentação e a potência da pesquisa delas. Fiquei muito encantada aqui e orgulhosa ouvindo a fala das duas, o recorte temático. Parabéns. E complementando as questões de gênero, o que eu trago é um artigo sobre a sororidade nos contos de fadas, mas vou começar por uma apresentação inicial sobre mim e como que eu chego nessa ideia desse trabalho. Eu sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde as meninas fazem a graduação em letras, e eu sou uma pesquisadora de gênero e narrativas da infância. Desde o mestrado eu já trabalho com essas narrativas e com esse recorte de gênero, e a minha tese, ela busca construir uma epistemologia de gênero justamente para análise dessas narrativas, porque a gente tem muitas boas pesquisas sobre contos de fadas e muitas boas pesquisas sobre gênero, mas essa interlocução ainda carece no mundo acadêmico e das intervenções de gênero, especialmente em narrativas voltadas para a infância. Eu estou aqui na recepção da pousada, caso dê algum ruído de barulho, vocês me avisam, tá? E quando eu comecei a pensar as personagens femininas dos contos de fadas, uma das coisas que me chamou muita atenção na categorização que eu fui propondo era que o desfecho das narrativas, elas iam mudando ao longo dos anos. Então, por exemplo, nas princesas clássicas, a gente tinha muito esse lugar da resolução do conflito acontecer a partir do matrimônio, mas eram meninas que viviam em violência doméstica no seu
lar inicial, paternal, e aí por isso havia essa situação do matrimônio. Mas ao longo do curso da vida, inclusive, muito em função das pautas do movimento feminista, esse protagonismo foi mudando e a gente acabou tendo muitas narrativas muito potentes para se pensar o gênero, trabalhando a questão da sororidade, que é essa confiança, o vínculo de irmandade e apoio mútuo entre as mulheres, muito para corroborar a desconstrução dessa perspectiva da inveja entre as mulheres, porque a Rainha Má, por exemplo, da Branca de Neve, que é essa mulher invejosa, ela nada mais é também do que uma vítima do patriarcado que diz a ela que ela precisa competir com as outras mulheres, assim como as mulheres mais jovens. E a gente tem esses 3 textos que eu acho maravilhosos, que são os que eu trago na pesquisa, que é um episódio da Princesinha Sofia. A Princesinha Sofia é uma série da Disney, maravilhosa para se pensar várias questões de gênero, raça e classe, inclusive, desconstrói muitas questões importantes, mas eu faço o recorte desse episódio em que a sororidade é protagonista. Tinkerbell e o Monstro da Terra do Nunca, que é o último filme da franquia Tinkerbell até então, né? E Raya e o Último Dragão, que é uma das últimas princesas da franquia de 2021. O que a gente tem na construção dessas 3 narrativas? A gente tem mulheres precisando do apoio uma das outras em determinados momentos da narrativa, e a resolução do conflito acontece justamente quando essas personagens se apoiam. Então eu queria retomar um pouquinho a estrutura desse gênero conto de fadas, tanto da literatura para o cinema, para a gente lembrar que são narrativas que o herói ele é atravessado por algum conflito, então a grande questão é que ele precisa resolver esse conflito. Nos contos mais clássicos, como a Branca de Neve, existe um personagem que é quem gera o conflito, por exemplo, a Rainha Má, né? A Bela Adormecida tem a Malévola, mas tem outras personagens, outras histórias que já entram na narrativa atravessadas por um conflito, que é o que eu chamo de princesas migrantes, aquelas construídas a partir da década de 80, ali em 89, até o início dos anos 2000, que são personagens que já começam a história atravessadas por um conflito. Por exemplo, a Bela já começa a história sendo a garota estranha da aldeia e precisa migrar do mundo. A Mulan, da mesma forma, tanto é que ela nunca se sentiu pertencente à sua comunidade, e depois é que surge a questão dela ir para a guerra, né, como se fosse o filho homem do pai. Então, são personagens que já começam atravessadas por esse conflito. A gente tem, por exemplo, né, nesses 3 textos que eu estou apresentando aqui, o conflito a partir disso. Existe algo ali na estrutura social que faz com que aquela personagem esteja em conflito, não necessariamente um vilão. A Raya e o Último Dragão, não sei se vocês conhecem a história, traz a ganância humana como o grande vilão da história, porque é uma comunidade que protege uma joia preciosa e justamente essa joia se perde porque uma sociedade vizinha quer ter o maior poder. Então, são textos contemporâneos que trabalham muito a ideia de que as pessoas são gananciosas e, na verdade, o conflito precisa ser resolvido quando uns confiam nos outros. Vou passar um pouquinho aqui o artigo que eu trouxe para ir mostrando para vocês e comentando. No clube... obrigada, Eduarda. No Clube de Aventura para Princesas, a gente tem, no início da história, essa estrutura do conto mais clássico, que são 2 meninas que rivalizam entre si, mas a gente tem um terceiro elemento, que é a Sofia, né, a protagonista da série, que não é a protagonista desse episódio, que é a mediadora entre essas 2 personagens, a Amber, né, que é uma das irmãs, e a outra colega delas de escola, que são as que rivalizam para ter o clube mais legal ali na escola. E a Sofia se coloca nesse lugar entre uma e outra para mediar a situação, até que uma das meninas se perde, a rival da Amber, que é a irmã da Sofia, e é a Sofia quem ajuda, a Zoe, eu estava esquecendo o nome dela, e a Amber quem ajuda a Zoe a resolver a situação e a voltar para casa em segurança, porque elas foram fazer uma aventura e a Zoe acaba se perdendo. O que eu vou construindo no artigo é o quanto, a partir do episódio, a gente enxerga que as mulheres, ou seja, a inveja,
ela é algo ensinado, ela não é natural, né? Ela é construída socialmente. E as mulheres são ensinadas, a partir desse lugar da subordinação, a se verem inimigas e invejosas uma das outras, né? É isso que, na verdade, acaba por potencializar e fortalecer o patriarcado, porque se não somos irmãs, somos inimigas, e isso fortalece aquele que nos subordina. Eu trabalho com a Gerda Lerner, que é autora de A Criação do Patriarcado. E conforme o filme vai mostrando essas desconstruções, a gente percebe o quanto esse poder da união entre as mulheres é, na verdade, o amor verdadeiro contemporâneo. Porque, voltando à estrutura das narrativas dos contos de fadas, a ideia do amor verdadeiro é muito propagada a partir do amor romântico heterossexual. E a gente vê ao longo das narrativas isso ganhando outros espaços, como esse amor entre as mulheres no sentido da irmandade, que é o que eu trago aqui. Tinkerbell e o Monstro da Terra do Nunca têm essa mesma estrutura. A Tinkerbell também não é a protagonista desse filme, assim como a Sofia não era a protagonista do episódio, porque elas são esse elo que media ali as duas mulheres que estão se vendo como inimigas. São duas fadas aqui, né, a Nyx e a... eu esqueço o nome da personagem, a Fawn. Elas acabam competindo porque elas precisam salvar o reino de uma ameaça, e uma tem uma perspectiva e a outra tem uma perspectiva diferente, e elas tornam isso uma grande competição, até que a Tinkerbell intervém, né, na história e se apresenta como esse elo mediador, mostrando que elas não precisam se ver como contrárias uma à outra, mas que a perspectiva das duas pode se somar. E eu trago a Bell Hooks para pensar isso justamente porque quando o movimento feminista ele começa a ganhar mais espaço, é que as mulheres conseguem ver o quanto as perspectivas diferentes, na verdade, não necessariamente são excludentes, mas elas podem somar forças porque olham de lugares diferentes. E o filme está abordando justamente esse lugar, que a perspectiva de uma não estava excluindo a perspectiva da outra. Isso também é uma construção social. E para finalizar esse filme, Raya e o Último Dragão, que eu incluo na categorização que eu mencionava antes que eu fazia. Um minuto, obrigada, Eduardo. Nesse filme que a Raya entra para a franquia das princesas Disney, diferente das outras personagens aqui do artigo, a Raya ela acaba sendo traída por uma amiga quando é jovem, e ela passa a vida inteira, a Naamari, ela passa a vida inteira desconfiando de todas as figuras da vida dela, principalmente as figuras femininas, porque ela foi traída por essa menina. Só que essa menina, a Naamari, ela só estava reproduzindo o que a mãe dela havia pedido, que roubasse a tal joia que eu mencionei antes. E para o desfecho do filme acontecer, a Naamari precisa a Raya precisa voltar a confiar na Naamari, entregando para ela novamente essa joia, que era aquilo que iria salvar o mundo desse grande mal que assolou a todos, porque a partir do roubo dessa joia, acabou meu tempo? Tá, já vou finalizar. Do roubo dessa joia foi gerada uma maldição e as pessoas viraram pedra. Então, para finalizar, eu trago algumas perspectivas a partir da interseccionalidade de gênero e o lugar de cada mulher, né? O lugar social de cada mulher, e o quanto essas perspectivas, como eu dizia antes não são excludentes. Obrigada pela atenção de vocês. Que bom que deu tudo certo aqui com a Luz. Muito obrigado pela apresentação, tá? Que bom que deu tudo certo com a Luz também. E é isso. Eu vou chamar a próxima apresentação agora, que vai ser a do André. O nome da apresentação é Desespero, Desencanto e Nihilismo na Poesia de Lúcia Nogueira. É Bom, Lucila André, Nogueira. pode ficar à vontade. É Lucila Nogueira. Perdão. Ô, Perdão. Darlan, eu queria só confirmar se são 10 minutos ou Isso. 15. São 10 minutos. Então vou ter que resumir mais, que eu tinha feito para 15. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá
com ele aberto, né? Vamos lá. Vocês estão enxergando aí? Estão conseguindo enxergar, né? Agora sim. Aham, apareceu. Pronto, então o nome já foi dado, o título. Bom dia, eu sou doutorando de Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco, falo de Olinda. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto, então, começando a apresentação, né, vamos falar um pouco sobre esse tema, o desespero, desencanto e niilismo na poesia dessa autora. Tá? Demais. Trajetória poética de Lucila Nogueira revela um deslocamento da poesia de forte matriz mitopoética e simbólica para uma escrita cada vez mais introspectiva, em que predominam a fragmentação do sujeito, o desencanto, a ansiedade e o niilismo. Esse percurso estético fundamenta a análise envolvida nesta apresentação. Né? Então, primeiro, quem é Lucila Nogueira? Ela ocupou um papel de destaque na literatura brasileira contemporânea, professora universitária, pesquisadora e poeta da geração 65 do Recife, publicou mais de 20 livros, recebeu importantes premiações nacionais e teve sua obra traduzida para diversos idiomas. Sua produção caracteriza-se pela ampla cultura literária, pelo diálogo com diferentes tradições e pela constante reflexão sobre os dilemas da existência humana. A obra de Lucila Nogueira distingue-se pela combinação entre erudição, lirismo e reflexão. Seus poemas dialogam com a mitologia, a história, a literatura universal e cultura contemporânea, criando uma escrita rica em símbolos e imagens. Entretanto, o aspecto mais marcante de sua poesia é a investigação da condição humana. O eu poético vive em permanente estado de inquietação, revelando conflitos relacionados ao amor, à solidão, ao tempo, à identidade e à morte. Assim, sua poesia ultrapassa o relato autobiográfico e alcança uma dimensão universal, permitindo que o leitor reconheça seus próprios conflitos nas experiências narradas pela autora. Então, ela tem diversos livros, né? Em especial aqui, eu trago A Dama de Alicante, Livro do Desencanto, Desespero Blue, Estocolmo e Casta Maladiva, né? Nesses livros, ela se aproxima da estética pós-moderna, com a linguagem mais fragmentada, o discurso mais introspectivo e os conflitos existenciais ocupando o centro da criação poética. Mesmo diante do sofrimento, sua poesia preserva a crença de que a palavra pode reorganizar a experiência humana e produzir novos sentidos para a existência. O meu artigo fundamenta-se nas reflexões de Jean Baudrillard sobre a pós-modernidade e hiperrealidade, né? Então, nesse contexto, o sujeito pede referências estáveis e passa a experimentar sentimentos de insegurança, vazio e fragmentação. A poesia de Lucila Nogueira dialoga com essa perspectiva ao representar personagens e vozes poéticas marcados pela instabilidade emocional. Então, nesse poema aqui, no livro A Dama de Alicante, né? Sou o desdém, a febre, a ansiedade. Nesse poema, Lucila Nogueira constrói um sujeito que não se define por características estáveis, mas por estados emocionais contraditórios. O eu poético assume diferentes identidades, revelando uma personalidade fragmentada em permanente transformação. Essa multiplicidade dialoga com a concepção pós-moderna de identidade discutida por Baudrillard, segundo a qual o indivíduo pede referências fixas e passa a viver em constante instabilidade. O poema inaugura uma temática que atravessa toda a produção da autora, a busca de si mesmo em meio às incertezas da existência. Escrevo sobre a vida como um exorcismo, né? Um desespero blue. Esse verso resume um dos principais argumentos do artigo. Para Lucila Nogueira, escrever não significa apenas produzir poesia, mas enfrentar os próprios fantasmas. O ato de escrever funciona como um ritual de libertação, transformando sofrimento, medo e angústia em linguagem. As coisas aqui nunca foram tratadas com a delicadeza necessária. Nesse trecho, a autora critica uma sociedade marcada pela indiferença e pela incapacidade de estabelecer relações verdadeiramente humanas. O desencanto nasce da percepção de que a violência cotidiana nem sempre se manifesta por ações explícitas, mas também pela ausência de cuidado, de escuta e de afeto. O poema amplia a experiência individual da autora e transforma essa percepção em uma crítica à condição contemporânea. Deixa eu ver aqui, porque eu estou lendo eu não estou vendo aí. Tem quanto tempo ainda?
Quanto tempo ainda eu tenho? Oi. 5 minutos. minutos. 5 Ok. minutos. As coisas aqui nunca foram tratadas com a delicadeza necessária. Nesse trecho, a autora critica uma sociedade marcada pela influência, pela indiferença e pela incapacidade de estabelecer relações verdadeiramente humanas. O desencanto nasce da percepção de que a violência cotidiana nem sempre se manifesta por ações explícitas, mas também pela ausência de cuidado, de escuta e de afeto. Espera aí que eu me... Passou, né? Poesia como resistência. Eu prefiro a poesia a paz dos comprimidos. Esse é um dos versos mais significativos da obra analisada. Nele, Lucila contrapõe duas formas de enfrentar o sofrimento, a anestesia e a criação. Enquanto os comprimidos representam o silenciamento da dor, a poesia constitui um enfrentamento consciente da existência. O artigo conclui que, embora o desespero e o niilismo esteja presente em toda a sua produção, eles nunca conduzem ao conformismo. Ao contrário, a escrita transforma-se em ato de resistência, afirmando a capacidade de arte de produzir sentido, mesmo diante da crise contemporânea. Não posso ficar entediado. À primeira vista, esse verso parece expressar apenas inquietação. Entretanto, o artigo demonstra que ele revela algo mais profundo, o medo do vazio existencial. O tédio aparece como metáfora da perda de sentido, aproximando a poesia de Lucía da reflexão filosófica sobre o niilismo. Nas considerações finais, a análise confirma que o desespero, o desencanto, a ansiedade, o tédio e o niilismo constituem o núcleo da poesia de Lucila Nogueira. Contudo, esses sentimentos não encerram sua visão de mundo. Ao converter a dor em palavra, a autora reafirma a potência transformadora da literatura. Sua obra mostra que a poesia pode ser simultaneamente testemunho da crise contemporânea, de possibilidade de resistência, reservando a esperança por meio da criação artística. Aqui estão as referências, né? Eu queria, com essa apresentação, convidar vocês a conhecer a obra dessa autora, né? Muito interessante, acima de tudo, uma autora que dialoga muito com o nosso tempo, não é? E mostrar para vocês aqui que eu não tive tempo de escanear os livros que eu analisei. Esse aqui é Refletores, certo? De 2002. Esse aqui é Desespero Blue, de 2003. E esse aqui é Estocolmo, de 2004. Tem um pós-fácil meu também, que eu já estudo essa autora há mais de 20 anos e é minha objeto de doutorado. Vocês podem colocar o nome dela na internet, que vão aparecer artigos e poemas. Lucila Nogueira. Muito obrigado. Muito obrigado, André, pela sua apresentação. Bom, eu vou chamar a próxima apresentação e aí a gente já abre para os debates, para conversar sobre os trabalhos que foram apresentados aqui, tá bom? Próximo trabalho é A Méfrica como Espaço de Resistência, uma análise da produção artística de Bia Ferreira, da Crislaine Farias Barbosa. Oi, boa tarde, tudo bem? Deixa eu só colocar Boa aqui para tarde, apresentar, Crislaine. só um minutinho, já me apresento. Estão conseguindo ver certinho aí? Só vou abrir para apresentar aqui. Bom, meu nome é Crislaine, eu sou acadêmica de História, bacharelado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e esse é o meu trabalho, A Méfrica como Espaço de Resistência, uma análise da produção artística da Bia Ferreira. Só vou fazer algumas considerações aqui, as minhas motivações, né, para executar essa pesquisa. Essa pesquisa eu tenho um carinho muito grande por ela. Quando eu fui iniciar o meu TCC, eu procurava algo que conectasse, né, o universo acadêmico e que aproximasse com, né, a comunidade fora desse universo. Eu venho de uma comunidade, eu sou, né, de origem periférica, e eu queria um elemento que conectasse, que mostrasse para essas pessoas que nem toda teoria, né, nem todos aqueles debates que a gente tem dentro da universidade, ele tem que ser, como que posso dizer, engessado, né, academicamente falando, de forma difícil, né,
E foi assim que eu cheguei na música, né? A música ela é um elemento que ela chega onde a universidade ela não consegue chegar, né? Ela é o primeiro contato, na maioria das vezes, para as crianças periféricas que têm um contato principalmente com o movimento hip hop, é o primeiro pensamento crítico e analítico que ela constrói, né? Então ela consegue transmitir informações, ela consegue transmitir conhecimentos também. Deixa eu só passar aqui. Bom, a grande questão imposta pela pesquisa deixa eu só organizar aqui rapidinho. Como a produção artística de Bia Ferreira, ela evidencia e questiona as relações interseccionais de poder na sociedade brasileira, e o objetivo é compreender como as suas músicas ela articula raça, gênero, classe e sexualidade, né? Eu não trouxe aqui a biografia da Bia Ferreira, acredito que muitos de vocês devem conhecer. Quem não conhece, eu recomendo que ouçam suas músicas, vejam as suas performances. Eu procurei focar mais na pesquisa propriamente aqui para trazer para vocês. Bom, por que essa pesquisa se faz necessária? Essa semana saiu o Anuário da Violência, não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, mas eu fiz aqui um recorte racial, né, de gênero também, e apresentar alguns dados para vocês aqui, né? Então, nós temos 79% das mortes, um pouco mais, quase 80% das mortes violentas intencionais no Brasil, elas são de pessoas negras. Os feminicídios são predominantemente, né, de mulheres negras, né? Temos aí mais de 60% dos feminicídios com, né, o corpo sendo de mulheres pretas e negras. Estupros são quase 60% de mulheres negras. Os jovens, né, que estão sob medidas socioeducativas são quase 75% de jovens negros, e a letalidade policial que ela tem é uma maior proporção, né, de letalidade entre pessoas negras. A metodologia que eu utilizei nessa pesquisa é analisar as letras, as performances e os discursos da Bia Ferreira. O referencial teórico, eu coloquei um pouco aqui, mas eu já estou quase 2 anos nessa pesquisa, então eu utilizei a Crenshaw, não tem como falar de interseccionalidade sem, né, falar da Crenshaw. Patrícia Hill Collins, mais especificamente eu trabalhei mais com o livro dela, Interseccionalidades Letais. Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, a nossa querida Carla Acotirene, com interseccionalidades, para compreender, né, o cenário, né, interseccional, como essa violência ela cerca dentro do cenário brasileiro. E também eu li Djamila Ribeiro, temos a Winnie Bueno também, deixa eu lembrar aqui mais uma, a Bell Hooks, teve outros também, eu esqueci agora o nome, fugiu. A Bruna Santiago também tem um trabalho maravilhoso que ela analisa a obra da Angela Davis. E aqui são as considerações finais. É uma pesquisa que ela está já quase sendo finalizada, que agora eu vou partir já só para os ajustes finais dela. A obra, então, de Bia Ferreira, ela se constitui como uma forma de resistência à política, então ela transmite informação, ela transmite esse conhecimento e ela consegue dialogar com o cotidiano, né? Principalmente na canção dela, que é a mais conhecida, que inclusive foi usada como uma instrução de redação pela UNB em 2019, que é Cota Não É Esmola, que vai falar sobre o cotidiano, principalmente das meninas periféricas, né? E como é difícil, né, ascender socialmente sendo preta e periférica. Então, a interseccionalidade ela é articulada por meio da música, a música que ela se insere como um instrumento de conhecimento também, e que vai dialogar com o mundo, né, fora acadêmico. A produção artística denuncia as desigualdades estruturais, e a pesquisa ela amplia o debate sobre raça, gênero e classe, né? Então, temos aqui a interseccionalidade explícita nesse trabalho de pesquisa. E aqui eu já vou encerrar, fui bem breve, eu sabia que teria que ser bem rapidinho a apresentação, então preparei uma apresentação bem breve. Quem quiser depois ter acesso ao texto, pode estar entrando em contato comigo. Infelizmente, há 15 dias atrás, eu perdi o meu orientador da minha pesquisa, foi quem me apresentou o feminismo negro, quem me apresentou a interseccionalidade. Fico um pouco emocionada porque era uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória acadêmica. Fazem pouco mais de 15 dias que eu me despedi dele.
Foi uma grande perca para a comunidade acadêmica aqui de Mato Grosso do Sul, um excelente professor, um excelente ser humano, né? E eu resolvi fazer essa homenagem aqui. Eu estou aqui cumprindo, inclusive, a minha última agenda, a minha última orientação dele. Eu tenho esse e mais outra apresentação que eu tenho que fazer agora no final de agosto. E, infelizmente, né, por uma fatalidade, um motivo de saúde mesmo, eu conversei, tive o privilégio de falar para ele que eu iria estar apresentando aqui com vocês. No mesmo dia que eu recebi a notícia que eu ia estar apresentando aqui, compartilhando esse espaço com vocês, eu acabei descobrindo que ele estava um pouco mal de saúde e poucos dias depois ele foi hospitalizado. Tá? Então, aqui eu deixo a minha homenagem, meu agradecimento também de estar compartilhando aqui esse espaço com vocês, com trabalhos tão relevantes, né, para o mundo acadêmico, socialmente falando também, tá? E parabéns para todos os trabalhos que estão aqui, os que vão vir, os que já vieram. Eu acredito que vai reverberar muito, né, no sucesso futuro de vocês aí. E sucesso para todos, viu? Muito obrigada. Com meus pêsames, Crislane, né? Muito bonita, né? Imagino que seja uma honra, né, para ele, né? Você estar aqui apresentando. É uma bonita homenagem estar você aqui. Parabéns por estar aqui apresentando, sabe? Pela sua apresentação muito importante. E é isso, coração muito triste, né? É sempre uma notícia triste, mas é muito bonito ver você aqui também. Bom, agora a gente vai abrir para as apresentações, então qualquer pessoa, né, se alguém quiser falar alguma dúvida que teve sobre os trabalhos, né, alguma coisa que gostou mesmo nos trabalhos, né, eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que que moveu vocês a fazerem esses trabalhos, né? Primeiro o trabalho das garotas ali, né, falando sobre animalização, né, e como a gente vê, né, geralmente a gente costuma ver uma animalização para desumanizar, né, e aí vocês trouxeram uma nova perspectiva muito interessante, né, eu queria saber o que que moveu vocês, né, a procurarem isso, a trazer o trabalho, né, e também os outros trabalhos, né, como o da Bruna, que é super interessante também, trazendo ali sobre as princesas da Disney, né, os papéis de gênero, é muito interessante. Eu gostaria de saber também, né, o que que te moveu a trazer, a buscar essa perspectiva, né, trazer para cá, apresentar, né, é muito interessante ver virou um trava-língua, não consigo falar essa palavra, sororidade, acho que é assim, né. O do André também, eu queria saber, André, o que que te moveu a trazer esse trabalho? É um trabalho interessante também. Então, eu também queria escutar da Crislane, né, sobre o seu trabalho, o que te moveu a trazer, né, a Bia Ferreira para cá, para apresentar o que que eles estão fazendo vocês pensarem, né, e trazerem aqui para a gente pensar junto, né. Então, eu gostaria de trazer essa pergunta e escutar de vocês um pouco. E, claro, se o público quiser perguntar também, discutir, falar, podem ficar à vontade. Gente, como eu tô um pouquinho paranoica com a história da luz caindo, se as meninas me permitirem, eu já vou começar, porque se cair, pelo menos eu consegui conversar com vocês. Ontem a gente ficou sem luz aqui de noite, só foi voltar às 2h e pouco da manhã, então eu tô um pouquinho com medo de cair de novo, né? Bom, eu sempre fui uma leitora e ouvinte de narrativas da infância e contos de fadas, muito através da minha mãe. Minha mãe me trazia uma perspectiva que eu acredito, sobre os contos de fadas serem narrativas de esperança. E eu, adulta, fui encontrar isso através da psicanálise, mas criança tive esse acesso, né? Minha mãe nunca contou as histórias dos contos de fadas como mulheres que esperam homens. Então eu já cresci com essa perspectiva de gênero, o meu trabalho está muito nesse lugar de tirar a personagem feminina desse tribunal, ou a princesa é feminista, ou ela é submissa, e aí como essas coisas, como se elas fossem antagônicas. Eu acho que são leituras que simplificam e não investigam de fato quais são as violências colocadas ali na narrativa. Por exemplo, a Branca de Neve, que é lida como uma mulher submissa, isso é um julgamento feito a ela, até porque não existiria submissão se não existisse patriarcado. Então, a perspectiva e a epistemologia que eu quero trabalhar é pensar quais são as violências que colocam essa personagem em situação de submissão e por que o casamento é o único final feliz para ela. Isso é problematizar o gênero. Então, acho que a minha leitura dessas narrativas partem
de mulheres da minha família, porque a minha avó também é uma contadora de história. Meu lugar na pesquisa está aí, né? Eu me constituí pessoa a partir da voz da minha mãe, então é isso que eu quero trazer para o meu trabalho. A sororidade entra como uma pesquisa tangencial, digamos assim, porque não é o meu tema central na tese, mas está dialogando o tempo inteiro com essas narrativas contemporâneas que hoje pensam novos finais felizes para mulheres. Porque se hoje é possível a gente pensar um final feliz para uma mulher a partir da sororidade, é porque o feminismo caminhou muito para chegar até aqui, né? E muito diferente do que aconteceu quando a Branca de Neve foi para o cinema em 1937, ou seja, são 90 anos de muita luta, de 37 para cá, que eu quero dizer, né? Antes já havia luta, claro, mas do quanto as representações no cinema mudaram muito em função, né, desses espaços que as mulheres caminharam para abrir, para que hoje, inclusive, estivéssemos todas aqui falando sobre isso, e a importância, né, de trabalhos como todos os que a gente está falando aqui, de perspectivas raciais e de gênero. A gente vê, por exemplo, a internet tentando trazer uma discussão sobre o fato de mulher deve ou não votar, e isso era uma demanda das feministas na segunda onda do movimento, ou seja, mais de 100 anos as mulheres conquistaram esse direito, para hoje a gente está vivendo isso de novo. Então, acho que o meu trabalho entra muito nesse lugar, assim, da Bruna como criança, que cresceu ouvindo essas histórias, na pesquisadora que eu me tornei, mas também esses caminhos que eu quero abrir dentro dos estudos de gênero, porque, como eu dizia antes, não me lembro se falei aqui ou no outro grupo que eu apresentava, as pesquisas sobre gênero, elas não se voltam às narrativas da infância. Existem ótimos pesquisadores de gênero e pesquisadoras, e ótimas pesquisas sobre narrativas da infância, mas essa interlocução ainda carece muito, assim, eu me sinto muito solitária nessa pesquisa, porque não encontrei meus pares ainda, que articulam essas duas coisas. Então é por isso que todos os eventos que eu posso participar, eu estou aí propagandeando essa leitura de mundo. E é isso, e deu certo, a minha luz não caiu. Né? Isso, que bom. Mas é muito interessante ver o seu trabalho, né? Porque eu acho que recentemente a gente vê uma mudança, né? De fato, nos filmes infantis, né? E a gente vê também um movimento oposto, né? A essas novos desenhos, novos filmes, né? De movimento de ódio mesmo, né? Um, Acho que recentemente saiu um filme, né? Infantil, né? Do Mario. E a princesa, ela tem uma perspectiva diferente, né, nesse filme. Ela não depende do Mario, por exemplo, para salvar seu grande herói, né? Pelo contrário, ela é a grande protagonista do filme, né? O Mario fica ali meio que em segundo plano, mas ela não depende dele. E de como essa narrativa, ela traz um alvoroço para, né, o movimento de ódio Red Pill, né, que começa a militar em cima do filme. Então, ver você trazendo essas perspectivas é muito interessante, né? A gente vendo os papéis que as princesas, né, elas produzem na nossa vida, né? Na vida das garotas, na vida de meninos também, na vida das pessoas, né? Ela produz uma forma de acreditar como é um final feliz, né? Então, é muito interessante mesmo ver sua pesquisa. E eu acho que é isso. Fico feliz, que bom que sua luz também não caiu. E é isso. Se mais alguém quiser trazer alguma coisa sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade também. Né? Se as garotas também quiserem falar, eu queria pode falar, dizer que André. a questão de Lucila Nogueira, além de eu ser um amigo pessoal dela, desde os 16 anos, eu tive o privilégio de conviver com vários poetas aqui, consagrados em Recife, desde a adolescência, mas realmente me encantou a forma como ela fazia poesia, muito original, com uma pesquisa muito consistente, né? Mítico-historiográfica, na primeira fase dela, e essa segunda pós-moderna. Essas fases fui eu que delimitei, né? Enquanto crítico, sabe? A publicação dos livros que eu tenho sobre ela, eu já fiz essa delimitação. E que ela precisa ser conhecida, né? O trabalho dela divulgado também, porque a gente que fica fora do eixo Rio-São Paulo, no Nordeste, no Norte, principalmente, fica meio relegado, não tem muita visibilidade nacional, né? E ela é uma poesia que não deixa a desejar para nenhum outro do Sul, do Sudeste, entendeu? Precisa ser conhecida. Esse é o principal motivo que
me estimulou a fazer o doutorado, os 2 livros sobre ela, vários artigos e essas apresentações. Sempre que eu posso também, como a Bruna, eu vou mostrando o trabalho dela. Certo? É isso. Espero que vocês tenham curiosidade e vão conhecer para poder ver que eu estou falando a verdade. Né? Muito obrigado aí. Muito interessante também sua pesquisa, né? Você trouxe ela não só aqui na apresentação, mas você traz ela no seu mestrado e no doutorado, né? Então, é uma pessoa que você é amiga sua também e que você traz para os seus trabalhos como relevante, né? Sim. É muito, muito importante isso também, né? Eu peço licença a vocês que vou precisar me ausentar agora, viu? Da aula. Claro, Obrigado a todos e bom tudo evento, bem. viu? Muito obrigado pela Obrigado apresentação. pela Obrigado a você, escuta aí. André. Boa tarde. Boa tarde. Bom, temos os trabalhos também da Dandara, né, e da Valentine e da Crislane. Vocês queriam falar um pouco sobre o que trouxe, né, o que moveu vocês para trazer esses trabalhos? Eu queria dizer que eu, a Bruna e a Valentine fazemos parte do mesmo grupo de estudos, né, como ela já comentou. E o livro da Camila foi o primeiro que a gente leu, né, para estudar o neofantástico na literatura latino-americana feminina. E a gente se surpreendeu muito com esse livro, porque a escrita da Camila, ela tem um grau de poesia, mas ao mesmo tempo ela não esconde todas as dores que ela passa, né? Eu acho muito importante isso de saber trazer certa beleza para as coisas que têm beleza, mas também ser sincero quanto às coisas que têm violência, né? Quanto às coisas que sangram. E o livro tem diversas figuras animalizadas, né? A gente tem bastante comparações a cachorros, a gente tem uma lobi... Ai, gente, não lembro o termo. Que uma das travestis se transforma num lobisomem, né? Durante a narrativa. Nas palavras dela é... Oi? Uma lobiscate. Isso, obrigada. Que se transforma numa lobiscate, mas isso também é uma ponta solta dentro do universo da Camila, né? Tanto a transformação da lobiscate tem importância para a narrativa, né? Para compreender as vivências comunitárias. Tem também os homens sem cabeça que voltam da guerra, e isso é muito interessante. Todas as figuras que Camila usa têm algo de interessante e algo muito ligado ao concreto, né? Ao real. E então a gente decidiu investigar essa animalização a da Maria, que é a mais explícita, porque era a que mais deixava a gente intrigada, assim. Por que ela estava virando pássaro? De onde é que estava vindo isso? O que isso tinha a ver com brilho? O que tinha a ver com a tia Encarna, né? E a gente foi se aprofundando nisso e descobrindo muitas metáforas de opressão do sistema de gênero, do sistema de cor, do sistema capitalista. Então, eu acho que é interessante fazer essa pesquisa também para mostrar como essas esferas afetam também as pessoas da comunidade travesti e LGBT, porque é também impressionante, não? Também é importante ver elas falando de si mesmas, sabe? Infelizmente, a gente não conseguiu ter contato com pessoas que tiveram vivências parecidas, que seria muito bom. Mas eu acho que a escrita da Camila por si só já é muito enriquecedora, principalmente porque não chega para esses grandes meios acadêmicos, né? Esse tipo de vivência, esse tipo de experiência. Acho que é isso. Não sei se a Val quer dizer alguma coisa, quer complementar. Só complementando um pouquinho da Nara também, é interessante. A gente sempre fala, né, de realismo mágico e pega esses autores um pouco mais clássicos, né? Então é interessante ver esse realismo mágico numa perspectiva contemporânea e de uma mulher que está vivendo. Então, ver todas essas animalizações e todas essas misturas do real com o maravilhoso em uma abordagem crítica, uma abordagem de denúncia social. Então, esse livro me marcou bastante nisso, assim, de ver todo esse mundo mágico como uma forma de explorar as vivências de pessoas marginalizadas. Então, gostei muito de poder apresentar aqui, de poder trazer essa perspectiva de um retrato de gênero e de violência de gênero pela metáfora da harmonização. Eu queria fazer um comentário sobre o trabalho das meninas, porque, como elas disseram ali no início,
da apresentação, elas são de iniciação científica, graduandas da iniciação científica, mas elas apresentaram uma pesquisa a nível de mestrado, com muito rigor teórico, com uma grande leitura de mundo, e eu fico muito, aqui falo como uma pessoa muito orgulhosa do trabalho delas, mas que felizmente essas leituras estão chegando na graduação. Porque quando eu fiz graduação, a gente não pensava o gênero enquanto uma teoria, a gente não pensava as autoras mulheres no espaço da formação de futuros professores de literatura. E as meninas têm muita competência, tanto na escrita quanto na pesquisa, e deram esse show aqui, essa aula sobre o parque. Então, parabéns. E a Crislane também comentou, se não me falha a memória, do bacharelado. Então, olha a qualidade dos trabalhos que vocês estão apresentando aqui num começo de pesquisa. E digo isso um começo porque eu já tive nesse lugar e eu sei o quão difícil é fazer pesquisa, e é até hoje. O quão muitas vezes é desmotivador, né? Porque muitas portas me são fechadas quando a gente quer pensar a partir de outras epistemologias que não são as clássicas. Então, parabenizo as três aqui pela coragem e pela potência do trabalho de vocês. Fiquei muito encantada com a apresentação de todas. Só antes da gente partir para o próximo, eu queria aproveitar para falar também, já que muitos dos materiais que a gente usou para nossa pesquisa vieram da Bruna, porque ela está mais tempo nesse campo, né, de pesquisa de gênero, e eu recomendo muito vocês darem uma olhada no trabalho dela inteiro sobre as princesas da Disney, porque ela traz uma nova categorização, como ela já disse, mas que realmente abre os olhos da gente, assim, eu me senti muito. Eu senti que todas as vivências de infância que eu tive com aqueles filmes foram validadas, porque quando a gente vê esse tipo de filme, a gente sente que também pode ter coragem, que a gente também pode ter esperança. E eu acho que o trabalho da Bruna traz muito isso. E eu queria muito agradecer por todo o apoio que ela tem nos dado. E antes de eu fechar o microfone, eu queria muito perguntar para a Crislane se o trabalho que ela desenvolveu assim em cima da música veio de alguma experiência pessoal com a Bia Ferreira, e se você, eu acho que você já disse isso, que você entende a música como uma potência, né, mas sei lá, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque me interessa muito isso da música chegar em lugares onde o academicismo não alcança, sabe? Darlan, eu posso falar? Sim. Pode ficar à Tudo bem, vontade. Dandara? Tudo bem, Dandara? Eu só vou responder a pergunta dela e vou aprofundar em outra questão histórica, porque eu não aprofundei e eu resolvi fazer uma apresentação um pouco mais simples. Mas sim, tem uma questão pessoal de relação com as músicas. Embora eu não seja uma mulher negra, né? Mas a vida inteira eu passei, como eu passei a minha infância, praticamente até a parte da minha adolescência, numa região de periferia, eu vivenciei muitos atos de violência, dentre eles vários de violência racial. As pessoas, em sua grande maioria, dentro das periferias, são pessoas negras. E eu acho que teve um evento muito chocante daí, quando eu ouvi Cota Não É Esmola, assim, sabe? Quando te toca de verdade, assim, você fala, eu preciso levar isso adiante, eu preciso que isso se conecte com a realidade das pessoas, eu preciso fazer um trabalho de pesquisa que vai dialogar com a realidade, sabe? Que vai contribuir dentro da sociedade externa, fora da academia, mas também que vai trabalhar também, porque a gente tem que trabalhar com as nossas teorias, né, dentro do universo acadêmico. E uma mãe, ela perdeu um filho para um racismo, para um crime, né, motivado por racismo. Um homem matou e ele declarou que ele era racista, e todo mundo dentro daquela comunidade, no Dom Antônio, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presenciou isso. Esse homem, ele foi absolvido. Essa mãe, ela não teve um apoio, né, psicológico, nada. Ela morava na rua da minha casa, então foi algo que impactou muito. Isso, eu era uma criança, então você imagina uma criança ter um amadurecimento desse precoce, né, e entender o que era essa violência. E eu cresci com isso, né, e quando eu cheguei num espaço onde que não é ocupado pela maioria das pessoas da onde eu venho, eu decidi que eu iria fazer um trabalho relacionado a isso, que eu acho que ser antirracista, né,
é isso, é a gente praticar em todos os aspectos, e praticar, né? Não é só falar, é a gente ser de forma literal, né? Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, e eu só queria fazer uma consideração em relação ao meu trabalho, que eu acho que vocês devem ter se perguntado, tá, mas aonde que entra, né, a história aí? Porque eu trabalho com a corrente do feminismo negro, né, trabalho com a interseccionalidade, mas eu não falei sobre a história. Então, o meu trabalho, ele foi estruturado como, né, eu peguei desde o período da colonização, então eu abordei alguns trabalhos feitos pela USP, né, não sei se vocês chegaram a ver esse trabalho, que foi feito um mapeamento genético e foi comprovado, né, que os genes dominantes, né, eram de mulheres indígenas e mulheres negras, e o masculino predominante eram dos homens europeus, né. Então, eu começo com essa base histórica e venho, né, desdobrando todas as violências institucionalizadas, né, de exclusão, né, da população negra no Brasil. Então, eu venho passando desde das leis, né, saxagenárias, lei, deixa eu lembrar aqui, a lei do ventre livre, e aí mais no início do século XX, com a reforma, né, que teve no Rio de Janeiro, que expulsou a população para uma região periférica. Então, eu faço toda essa trajetória histórica até chegar no contexto para dialogar com a música, né, com o contexto social contemporâneo que a gente vive hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está falhando aqui a conexão. Pra mim tá um pouquinho lento, mas tá dando pra te escutar normalmente. Te ver também. Joane? Tá escutando a gente? Eita, bom. Acho que ela tá com um problema na internet, né? Bom, gente, eu vou precisar seguir, né, com as palestras, né, com os trabalhos, na verdade. E depois, qualquer coisa, né, no final a gente vai abrir mais uma vez para o debate. E aí a Crislane pode trazer o que ela estava pensando. Bom, o próximo trabalho é Entre o Encantamento e o Concreto, Memória e Territorialidade do Catimbó, Jurema, no Recife. É do Arthur da Silva Barbosa. Arthur está presente? Bom, acho que o Arthur não está presente no momento, né? Eu vou chamar o próximo trabalho. Pode retomar sim no final, Crislane. Pode ficar em paz. Eu vou chamar o próximo trabalho e aí no final eu chamo novamente o trabalho do Arthur para ver se ele apareceu. Bom, o próximo trabalho é Interseccionalidade e Racismo na Escrita da Cristiane Sobral, do Wesley Barbosa. Wesley está aí? Ixi, Wesley também não está. Vamos chamar o próximo trabalho. E aí depois eu chamo mais uma vez, tanto o Wesley quanto o Arthur. Bom, o próximo trabalho é Relações Étnico-Raciais e Descolonidade na Escola. Percepções estudantis sobre o racismo e o antirracismo no litoral norte catarinense. Do Osni Alfredo. Estamos aqui. Podemos começar? Você vai apresentar slide? Sim, vou apresentar o Pode slide. ficar à vontade. Legal, legal. Assim que você começar.
Deixa eu clicar aqui. Vamos ver. Eu dei uma treinada aqui, vamos ver. Compartilhe também o áudio. Tem que clicar nesse negócio para compartilhar o áudio também? O slide não tem áudio, não sei se... Não precisa, acho que não precisa. Deixa eu ver. Mas agora não abriu, né? Deixa eu ver. Como é que eu faço? Eu treinei no computador, mas aqui já é mais pequeno o espaço. Deixa eu virar aqui para ver. Iniciar agora. Ah, mas ele está falando do Meet. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Tá aqui. Flechinha. Mas acho que é iniciar agora, sim. Só não estou conseguindo achar. Compartilhar a tela. Vamos ver se eu acho aqui. Agora estamos vendo sua tela já. Mas só que daí eu tenho que abrir. Como é que eu faço aqui? Para achar. Aqui, vou clicar nas coisinhas aqui. Para voltar, abra. É só abrir o Meet agora. Aqui no celular é mais complicado. O que você pode fazer também, Eugênia, é mandar o slide pra gente. E aí a gente Pode tenta ser? auxiliar. Para quem que eu Pode. mando? Para quem que eu mando? Você pode mandar ou por WhatsApp ou por e-mail. Você consegue mandar. Qual que é o mais fácil para você? Eu tô com o computador aqui na mão também, daí é mais fácil para mim, para não bagunçar aqui. Já deixei o computador no lado. Eu pode acabei ser pegando. por e-mail. Porque aqui ele diz parar, né? Mas pode ser por e-mail. Eu tenho aqui deixa eu ver. Eu tenho um e-mail que foi enviado o material aqui. Deixa eu ver se é esse e-mail aqui. Que o meu computador estragou, eu peguei da minha esposa. Daí aí as coisas não estão no lugar que a gente está acostumado, né? Aí a gente fica desconfortável. Acaba criando um desconforto pra gente, mas é que é a vida, né? As coisas não são perfeitas, né? Aqui tem eu mandei aqui, deixa eu ver. Todos os e-mails, daí eu abro aqui. A Duda, ela enviou o e-mail aqui pelo chat. Se facilitar para você. Obrigado, daí vai ficar mais fácil. Daí eu só copio aqui, porque daí aqui eu não tô achando, demora mais. Agora vamos achar o chat aqui. Onde é que está o chat? Achei o chat. Legal. Vou copiar esse. West. Eu dei várias opções aqui até para ter na mão, mas nem tudo fica como a gente quer, né? Deixa eu ver se eu pego agora aqui. Está. Achei. Agora vou enviar agora. Vou botar o nome do Osni ali, tá aí, já sabe que sou eu. Tá bom. Vamos ver se tá certo o e-mail. Ok, tô enviando. Ainda bem que eu sou bem calmo. É bom a gente ter 59 anos por isso, né? O 5.9 ajuda a gente a... Tá indo bem a minha voz aí? Posso falar mais alto? Tá indo bem. Tá indo bem? Eu tô aqui no quarto sozinho. Aqui no sul, Santa Catarina tá mais fresquinho, né? Tá vindo uma frente fria aí, né?
Deixa eu ver aqui, mostrar minha carinha de novo. O que deu aqui? Aí tem que parar aquilo que eu estava fazendo antes e voltar aqui. Muito bem, vamos ver aí se consegue agora agilizar. Então, eu sou uma pessoa de 59 anos, sou professor da rede estadual há 28 anos, estou esperando agora mais de 2 anos para me aposentar. A gente vai ficando grisalho, né? Então, tenho 3 filhos, fiz a minha graduação em Ciências Sociais na FURB em Blumenau, fiz mestrado também lá, fiz bacharel e fiz uma especialização em Gestão Rural e Assentamentos de Reforma Agrária e fiz um mestrado em Desenvolvimento Regional. E estou fazendo agora doutorado em Direito na Argentina. Consegui, agora o projeto foi aprovado, estou feliz da vida, tem bastante coisa para fazer. Bom, eu fiz essa pesquisa sobre essa perspectiva dos estudantes. Eu comecei essa pesquisa, deixa eu abrir aqui no computador, que daí eu já vou olhando aqui, ó. Até abrir ali, daí. Eu fiz essa pesquisa, até estava pensando até agora, devia ter colocado o nome Percepções Estudantis, né, sobre racismo e antirracismo no contexto escolar catarinense. E eu tinha... Opa! Eu acabei colocando relações étnicos raciais e decolonialidade primeiro, né, na educação básica. E devia ter invertido, ficava mais interessante. Mas ficou interessante porque eu fiz a pesquisa com os estudantes. Ano passado eu trabalhei esses autores. Ano passado eu comecei a trabalhar os autores africanos e latino-americanos, né, a partir da sociologia do ensino médio e do primeiro e segundo ano. Então essa pesquisa desse ano ela foi, na realidade, para mim dar um retorno para ver como é que foi essa percepção, como é que ficou esse letramento. Agora se fala em letramento étnico-racial, né? O letramento crítico, né? Achei interessante esse conceito, porque a palavra antirracismo, né? Quando você fala de racismo, você já está carregando alguma coisa também, né? Então, temos que trabalhar, eu acho que mais a questão, voltar mais para a questão, essa visão crítica, né? De letramento crítico sobre etnias, né? Porque na realidade são várias etnias, que não é só o racismo na questão do negro, mas também o racismo na questão indígena. Eu tenho parcerias aqui em Santa Catarina com o pessoal Xoclen. Aí eu estou morando agora aqui em Araquari, trabalho em São Francisco do Sul, que é o nordeste de Santa Catarina, mas o pessoal fala aqui que é norte, porque daí, para não usar a palavra nordeste, que é o racismo regional também é muito forte. Então, é bem interessante essa perspectiva. E aí, o que eu fiz, na realidade, foi fazer o levantamento, né, dos alunos que eu tenho na escola, mais ou menos uns 600 alunos, 54, na realidade, é que acabaram respondendo o questionário que foi feito pelo Google Meets, né, até porque deve ficar mais fácil para sistematizar, porque é mais complexo você fazer uma sistematização, né, do material, porque a gente está em sala de aula 32 horas e tudo mais, eu acabo trabalhando segunda, terça e quarta, né, e eu fiz uma loucura esse ano, até trabalhei com 15 projetos diferentes, com temas diferentes, né, até trabalhei a questão ambiental, com as ODS, e aí nesse caso aqui aparece as ODS voltadas mais para a questão da educação, né, a redução das desigualdades, paz e justiça, né, essas são as relacionadas com a questão étnica do letramento aí, que a gente foi buscando informação, né. Então teve perguntas fechadas e perguntas abertas. Conseguiram ali? Não. Não é só eu Só que para tenho. avisar, o slide Ah? está aqui já. Tá. O Queres slide está aí. colocar? Quer colocar? Eu já falei Está da conseguindo ver? capa, né? Eu falei da capa.
Daí eu ia estar falando agora do que a gente acabou querendo, a questão do problema, né? Para não gastar muito, para não ficar esperando muito tempo, eu vou falando, daí não tem problema. Qual é o nível de Tudo bem. letramento racial crítico dos estudantes, né, da nossa escola, que é uma escola da rede estadual, que leva o nome de uma mulher que eu fiquei muito feliz, que daí é Claudenice Vieira Caldeira, que foi em homenagem a uma professora da cidade de São Francisco do Sul, aqui de Santa Catarina, que na realidade São Francisco do Sul é uma ilha, né, assim como nós temos Florianópolis, nós também temos São Francisco do Sul, uma ilha. E aí, além da questão do letramento racial crítico, a percepção sobre o racismo e a decolonialidade, né, e políticas afirmativas. Então, as perguntas foram relacionadas mais a essas questões, né. Então, a hipótese que a gente tinha, que os estudantes demonstram consciência crítica relevante sobre as desigualdades raciais, evidenciando a efetividade parcial das práticas pedagógicas antirracistas implementadas na escola, com persistência de lacunas conceituais. Eu falo essa questão das lacunas porque tem pessoas negras que são até fascistas, assim. Eu fico apavorado, que daí fica difícil, né, daí eles chegam e dizem assim, não, você que é ariano, eu não sou ariano, né? Tá, mas você é Zumbi Palmares, então, né? Não, daí fica uma discussão bem complexa nesse sentido, onde eles acabam defendendo posições, né, daquilo que é chamado que o Gessé de Souza chama de pobre de direita, né? Aí a gente trabalhou a questão da legislação, no caso do contexto, né? A questão, a escola como um espaço estratégico de reprodução e transformação das desigualdades, né? Que na prática a desigualdade ela acontece, né? Mesmo na relação dos professores e com pessoas negras, dá para sentir bastante isso, o tratamento é diferente, né? O legado colonial e ainda se manifesta nos currículos, nas práticas pedagógicas e nas relações interpessoais do cotidiano escolar. E a lacuna regional, poucos estudos abordam as percepções dos estudantes sobre a educação racial, né? Beleza, aí as referências aqui, peguei sobre colonialidade do poder, eu coloquei aqui nesse artigo como destaque o Quijano, o Mignolo. O racismo é uma estrutura que persiste além do colonialismo histórico, reproduzindo hierarquias raciais e epistêmicas, né? A decolonização curricular da Nilma Lino Gomes e da Bell Hooks. Na realidade, eu tive contato com Bell Hooks, foi na pandemia que eu estava em casa, e aí fui me fascinando. E aí, agora, no passado, daí eu fui pesquisar material para vestibular, e aí eu encontrei a Gonzalez e o Franz Fanon, que eu achei um magnífico, que trabalhava sobre o racismo, mas daí a gente vai pesquisando mais, aí encontrei Pele Negras, Máscaras Brancas, que eu trabalhei os conceitos também. Aí, sobre racismo estrutural, o Almeida, né, o racismo é parte constitutiva da organização. O Gomes trabalha a ideia das cotas, né, igual a reparação, e a metodologia foi, na realidade, quantitativa, né, e qualitativa, que a gente trabalhou com uma pergunta aberta e 11 perguntas fechadas. Deixa eu ver aqui. 100%, né, na questão 4, 100% respondeu, né? O racismo pode ser definido, né, como o racismo como sistema estrutural. 93% ações afirmativas como redução de desigualdade, perguntando sobre a lei das cotas, que era a questão 10. Na questão 9, o papel da escola antirracista, 96% respondeu: escola deve promover respeito e reflexão antirracista. Aí aparece uns 2 ou 3 que acabam respondendo, que são aqueles que, mesmo sendo negros, o que eu observei é que tem pelo menos uns 50%
de estudantes que são negros, né? E tem alguns indígenas. 89% colocou a decolonialidade como superação das marcas, né? A pergunta estava sobre a questão, a pergunta 7, sobre a decolonização e a decolonialidade, do que ela refere, né? Então, eles conseguem identificar que é referente à superação, né, das marcas. 94% reconhece os coletivos quilombolas indígenas como muito importantes, e 83% vai colocar sobre o estudo das culturas afro-indígenas na escola como sendo um ensino garantido pela lei. Então, eles conseguem enxergar que existe a lei que garante esse ensino, né? Aí foi na pergunta aberta, que era a número 2, o que podemos fazer? Eles colocaram aqui a educação e escola, né, categoria mais citada. Estudantes demandam um reforço da educação antirracista, aulas temáticas, palestras e debates, né? Então ele acaba reforçando esses temas, né? A postura antirracista, né? Não basta ser não racista, é preciso postura ativa, denunciar, refletir e agir. O silêncio mantém as estruturas, né? Ser antirracista é um agir mesmo nas pequenas situações. Políticas públicas, né? Fortalecer as leis antirracistas, aumentar penas, aprimorar mecanismos institucionais, combinação de educação mais políticas redistributivas, né? Fortalecer as leis antirracistas e aumentar as penas. É uma das coisas que eles colocaram. E lacunas e limitações, 2 responderam que não sei, né? Alguns priorizam soluções individuais, evidencia de que a heterogeneidade no grau de aprofundamento, né? Respeitar o outro, os outros, cada um fazendo sua parte. Então, é uma reflexão. Aí temos aqui as considerações finais, né? 100% reconhece o racismo como sistema estrutural, avanço significativo da educação sobre a questão de relações étnico-raciais. 96% apoiam ações afirmativas, que é uma reparação histórica acima das médias nacionais. Lacuna conceitual persistente, 40% ainda associam o preconceito racial à separação social. E a pedagogia do silêncio está sendo superada, mas exige continuidade. A escola antirracista não é uma utopia, está sendo construída nas salas de aulas. E aí tem no final os autores e as legislações, né, que daí eu falei da Bell Hooks, aqui tem o Munanga, tem Ribeiro, tem Santos, tem, deixa eu ver aqui mais, além da Hooks, tem Gomes também, Paulo Freire, que é pedagogia do oprimido também, a gente acaba trabalhando. E é isso, é por aí. Quanto tempo eu gastei aí? Muito obrigado. Oi? Gastou o tempo certinho, tava faltando 1 15 minuto segundos agora. adiantado. Então tá bom, então eu agradeço aí. Vamos que vamos aí, ó. Bom, eu vou chamar Fiquei as feliz. próximas pessoas que eu Espero que eu tenha passei. sido claro, né? Foi ótimo, foi uma boa apresentação, Osni. Obrigado, hein? É, Eu nada. gravei, eu sou autista, né? Não falei no começo. E aí eu gravei no chat do Gemini, meu filho faz isso. E aí eu fiz também a mesma coisa e fiquei escutando antes da apresentação, que daí fica na memória, né? Fica legal. Não, ficou ótimo. Então tá Bom, bom. eu vou chamar mais uma vez as outras apresentações com o título Entre o Encantamento e o Concreto, Memória e Territorialidade do Catimbó, Jurema no Recife, do Arthur. Arthur tá aí? Não? Bom, vou chamar o próximo, que também não estava, Interseccionalidade e Racismo na Escrita, de Cristiane Sobral, do Wesley. Wesley tá aí? Bom, Wesley também não tá, né? É uma pena, 2 apresentações, mas várias outras, né? O Osni apresentou aí, né? Na verdade, só ele apresentou depois
das outras apresentações. A Crislaine queria, né, completar a fala dela, que ela estava falando, a internet caiu. Se você quiser falar, Crislaine, pode falar, tá? Pode ficar à vontade. Agora a gente vai abrir mais uma vez para os debates, para se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, falar sobre os trabalhos, né? Então, pode ficar à vontade, Crislaine. Não sei nem na onde que cortou, na verdade, que eu continuei falando aí, de repente apareceu aqui que tinha caído a internet, mas era mesmo sobre a relação, né, histórica que tem, né? Então eu pego desde a colonização, eu vou passando pelas exclusões institucionais, né, que o Brasil teve durante o Brasil Império, e aí vem na República também, que continua, não só socialmente, mas também culturalmente, que ali no início, né, do século XX. Nós temos a proibição da capoeira como prática cultural, né, dentre outras expropriações de territórios da população que residia na capital do Rio de Janeiro e foram expulsas para as regiões onde hoje, né, existem as periferias, né, e aí eu vou fazendo esse panorama histórico até chegar, né, na obra da Bia Ferreira, como que ela vai, né, construir essa narrativa de resistência que dialoga com a realidade dessas pessoas, né, predominantemente pessoas, mulheres negras, periféricas, né, que, como vocês podem ver nos dados que foi apresentado, são as que mais sofrem violência no Brasil. E a Dandara não está mais aqui, mas eu ia falar para ela num sentido mais prático, né, mas para quem está aqui para ouvir, o que eu pensei também quando eu fui trabalhar com a música. Quando a gente entra dentro de uma sala de aula e você apresenta, por exemplo, primeiro uma música para incitar esse pensamento crítico e analítico, talvez seja um método, né, de ensinar, de você fazer com que esse aluno ele reflita, né, de uma forma mais natural e da perspectiva dele, né? Então, as músicas, elas têm esse poder, né? Então, a gente vê que ela chega primeiro do que qualquer tipo de letramento, do que a escola, do que a faculdade, né? Ela tá ali presente desde quando, né, a gente nasce, praticamente a música ela está presente em todos esses ambientes, né? E falar também, se quem quiser conhecer, eu faço parte, eu já atuo na área da pesquisa pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul, e aí eu trouxe os dados que não dá para a gente fugir muito, porque lá a gente trabalha com dados também, então a gente faz esses recortes de gênero, raça, e a gente apresenta, né, são painéis que servem para subsidiar políticas públicas no estado de Mato Grosso do Sul. A gente tem um trabalho em parceria com a Secretaria de Cidadania do Estado, é um trabalho bem interessante, lá eu já desenvolvi outras pesquisas também, esse ano teve 2 pesquisas para quem tiver interesse, que foi, né, da representação política feminina no Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul, e também as representações indígenas, né, dentro da política, né, a gente está no ano eleitoral, e eu acho que é muito relevante essas pesquisas nesse ano que a gente tem. Tem também uma pesquisa, eu gostei da pesquisa do Osni ali, que ele fala também da população indígena. Eu tenho um artigo do Exército Zapatista de Libertação Nacional, para quem não conhece, eu sugiro conhecer, é um movimento, né, um dos movimentos zapatistas ali do México. Quem quiser conhecer também, dá uma pesquisada. Quem quiser entrar em contato depois também, eu fico à disposição. Mas é isso, obrigado. Muito obrigado, Crislane. Queria parabenizar, né, mais uma vez pelo seu trabalho. Acho que é muito potente, né? Acho que a música é uma força muito forte, né, de contágio. Eu acho que é isso que você falou, né? Ela chega antes de tudo, né? E ela contagia muito forte as pessoas, ela movimenta, né? É uma forma de resistência também, né? Então, muito bonito seu trabalho, que foi orientado, né? Então, muito bonito, né? Como um todo o seu trabalho. Eu queria parabenizar, né, também o trabalho de todos os que apresentaram aqui hoje, então das garotas que infelizmente não estão mais aqui, da Bruna também que apresentou e não está aqui aparentemente, né, do Osni também, acho que são todos trabalhos muito potentes, muito ricos. Eu acho que hoje foi também um debate onde a gente trouxe muito a palavra, né, que eu fiquei aqui com um trava-língua, que foi a sororidade da Bruna, né? Eu acho que encaixa muito com a mesa de hoje, né? A palestra aqui, os trabalhos como um todo, né? Nem a mesa, mas como os trabalhos de hoje. Bom, pessoal, se
alguém tiver mais alguma dúvida, quiser trazer mais alguma coisa, podem ficar à vontade, né? Senão, a gente está encerrando já, né? O debate das mesas, né? As outros trabalhos, né, que iam acontecer. O pessoal faltou, então a gente está abrindo aqui para um debate final, mas se o pessoal estiver satisfeito, não quiser trazer mais nenhuma dúvida, nenhum apontamento, a gente vai finalizando. Antes do pessoal sair, vamos fazer o registro de todo mundo? Quem puder abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto todo mundo junto? Você pode fazer o Muito bem. registro? Posso sim. Legal, gente. Gostei aí das falas, das narrativas muito boas, né? Fiquei feliz de ter participado. E, na realidade, a gente acaba tendo reconhecimento, né, do nosso próprio trabalho, vai fazendo aos poucos as pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai somando, né? É a vida, né? Quando você for fazer o registro, só avisa a gente, tá? Vou fazer agora. Deixa eu... 1, 2, 3 e... Ih, gente, calma aí que não foi, não. Ué, tô dando algum erro aqui. Eita. Qualquer coisa eu tento aqui. É bom a gente sorrir, porque daí o sorriso acaba ajudando aí a gente a ficar mais ups também, né? Viver mais feliz é bom, né? Vê se você consegue fazer, Darlan. Vai, daqui a pouco sai. Vou tentar fazer 1, 2, 3 Enquanto isso, a gente vai sorrindo aí para... A gente vai ficar o com um sorriso duro daqui a pouco. Acho que foi, deixa eu testar. Foi. Vamos rindo da situação. Tem que mandar... Como é pelo computador, eu não sei como é que salva. Tenta copiar. Normalmente ele fica copiado. Tenta colar em algum espaço no WhatsApp. Tô tentando abrir aqui. Pior que eu tô aqui no outro computador. Não, agora acho que vai, peraí. Foi. Confirmei aqui. Oi, gente. Vou sair desse outro computador. Bom, gente, mas é isso. Então a gente está finalizando, né? Encerrando aqui com o GT2, que foi o Despertar das Sementes, a Infância, Ancestralidade, Práticas Antirracistas. Queria agradecer e parabenizar, né, a todos que apresentaram hoje aqui. Trabalhos muito potentes, muito ricos, né? E acho que é isso. Parabéns para vocês e finalizamos, pessoal. Muito obrigada, Até gente. amanhã vamos continuar. Eu só queria falar a última coisa, é que amanhã vão ter outras mesas, o evento vai continuar, né? Então vão ter palestras muito ricas também. Então, se vocês se interessarem, deem uma olhada na programação para chegarem junto, tá? E é isso. Desculpa te interromper, Duda. Mas é isso. Tchau, gente. Parabéns. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.